Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma aula de segunda fase em Direito Penal para o exame de ordem. Se você não me conhece ainda, muito prazer, meu nome é Lucas Marim Cebrián e desde 2018 eu trabalho com a segunda fase em penal do exame de ordem e hoje eu trouxe aqui para você uma aula especial, que é uma aula de como elaborar um recurso de apelação para sua prova. Então, se você quiser saber tudo sobre essa peça, como elaborar do zero, ainda que você nunca tenha feito estágio prático na sua vida, do endereçamento até o fechamento da peça, me acompanha até o final desse vídeo aqui, tá? E já adianto para vocês, logo nesse começo de aula, que assim como eu faço como outras aulas aqui no canal, eu separei um material didático bonitinho e gratuito para você baixar, tá? O material dessa aula aqui. Então, essa aula que está disponibilizada no YouTube tem o seu respectivo material escrito, bonitinho, cheio de esqueminhas para você estudar, para você revisar, tá? Inclusive, eu recomendo que você já pause essa aula agora, baixe esse material para me acompanhar, né? Então, de um lado da tela você terá a videoaula rodando e do outro lado você terá a apostila, ok? Então, material importantíssimo para você revisar e também para você estudar agora sem se preocupar com anotações. Como que você faz para baixar esse material? É muito simples, o link para você realizar o download está aqui na descrição do vídeo. Você abre ali a descrição, clica no link, né? Tem ali indicado para você qual é o link adequado para baixar a apostila. Você vai cadastrar o seu nome, seu e-mail, vai dar ok e vai receber no seu e-mail a apostila. Simples assim, tá? Também deixo ali o link fixado no primeiro comentário do vídeo para vocês, perfeito? Então não deixe de baixar esse material porque faz uma baita diferença na sua preparação. Antes da gente começar a falar sobre a estrutura dessa peça, o que tem que ter dentro dessa peça, qual é o fundamento legal da peça, tópicos, não é? Tópico da tempestividade, peça de interposição, peça de razões, fato, direito, pedido, dentre outros aspectos fundamentais que tem que estar presentes na sua peça, é importante, é necessário, eu diria que é imprescindível que você entenda a lógica dessa peça e, sobretudo, o momento dessa peça dentro da persecução penal, além, é claro, de outras noções introdutórias, para você estar bem contextualizado a respeito do recurso de apelação, tá? Então, se você já está me acompanhando das últimas aulas que eu subi aqui no canal, nós já vimos ali memoriais, nós já vimos ali resposta à acusação. Acontece que agora, diante da peça de recurso de apelação, nós inauguramos um outro degrau na persecução penal, tá bom? Até então, nós estávamos tratando de peças procedimentais de primeira instância da ação penal, memoriais, resposta à acusação. A partir de agora, nós iremos subir um outro degrau na escada da persecução penal. Então, quero que vocês entendam o recurso de apelação, tá? Grosso modo, isso aqui é só uma explicação para você ter um contexto geral. Eu quero e preciso que você entenda o recurso de apelação como um desdobramento natural do processo após a sentença. Então, o teu caso prático vai narrar o cometimento de um crime, vai narrar que foi oferecida a inicial acusatória, transcorreu ali um processo, foi realizada ali o curso da ação penal, teve uma sentença condenatória, e aí você precisa imaginar o recurso de apelação como uma consequência natural dessa ação, desse processo, né? Uma consequência dessa sentença penal condenatória. É claro, da sentença também cabe outras ferramentas, né? Cabem outros instrumentos, como, por exemplo, embargos de declaração, mas eu preciso que você enxergue, sobretudo para a sua prova, o recurso de apelação como um desdobramento natural, de modo que da sentença condenatória ou absolutória caberá o recurso de apelação. Então, se o juiz condenou o seu cliente e você discorda dessa condenação, discorda ali da pena aplicada, das razões do juiz, você tem que utilizar o recurso de apelação como
uma ferramenta para modificar essa decisão. Ferramenta essa na qual quem analisará será o Tribunal de Justiça ou TRF, né, se for competência da Justiça Federal. Perfeito? Será a segunda instância. Então, eu preciso que você memorize, eu preciso que você tenha bem claro na sua cabeça esse mapa da persecução penal, tá? Se você, nesse momento da sua preparação, presumo que seja o começo, pode ser que não seja, pode ser que você já esteja me assistindo no pré-prova, né, nas vésperas de prova, mas eu presumo que seja o começo. Se é o começo da sua preparação, possivelmente você está inseguro em relação à identificação das peças prático-profissionais. Sobretudo, se você não fez estágio prático na área criminal, se você não fez estágio em escritório de advocacia criminal, se você não fez estágio em defensoria pública, no Ministério Público, se você não tem uma visão geral do processo, é claro que existe muita insegurança em relação à identificação da peça prático profissional. Afinal de contas, você já sabe, ou ao menos deveria saber, que se você eventualmente errar a peça, você terá a nota da sua peça zerada. Ainda que tenha acertado as teses, você terá a sua nota da peça zerada. Com 0 na peça, automaticamente você já não consegue atingir a nota 6 e, por consequência, você não conseguirá ser aprovado. Você estará reprovado do exame de ordem, ok? Então é natural que exista essa preocupação, que exista essa insegurança, e essa insegurança, ela resulta justamente do desconhecimento e, sobretudo, da falta de domínio sobre a persecução penal. Uma vez que você entende a persecução penal, uma vez que você enxerga com clareza e memoriza com clareza essa sequência de atos da persecução penal, você passa a identificar as peças com facilidade. Por quê? Porque o teu caso, sobretudo, no final do enunciado, ele vai localizar você, ele vai situar você, ele vai colocar você em um determinado momento do processo, de modo que, olhando para trás e vendo os atos que já aconteceram e vendo, inclusive, percebendo que alguns atos ainda não ocorreram, você sabe exatamente onde você está e, por consequência, saberá, portanto, qual é a peça que deve ser redigida, qual é a peça que deve ser minutada. Então, o segredo para você identificar a peça prático profissional é o mapa da persecução penal, que é basicamente todo esse esqueminha que está aqui. Então, conforme eu já recomendo aí para os meus alunos de segunda fase, do nosso curso de segunda fase, é importantíssimo que você tenha esse mapa da persecução penal colado na sua parede de estudos para que você tenha contato diário, né, frequente com esse mapa e tudo isso fique claro para você. Uma vez que esse mapa está claro, você identifica as peças com facilidade. Inclusive, esse mapa aqui está dentro da apostila que eu disponibilizei para download, tá? Cujo link está aqui na descrição, você vai clicar, vai baixar, vai recortar ali esse mapa depois que você imprimir e vai colar na sua paredinha de estudos, né, com bom e velho durex ou aquela fita crepe para deixar toda amarela a parede, a tua mãe reclamar com você depois, tá? Então cola aí na sua parede de estudos. Aí, sobre o recurso de apelação, especificamente, ele estará situado justamente nesse momento processual, tá? De modo que a banca, ela vai tratar ou não sobre a fase investigativa, raramente a banca vai dar mais detalhes sobre a fase investigativa, ela vai trazer detalhes dos fatos, depois é bem provável que ela já coloque você, né, a partir do oferecimento da inicial acusatória, então vai ter oferecimento da denúncia ou da queixa-crime, na maioria das vezes é a denúncia através do Ministério Público, então existirá a denúncia, onde o Ministério Público comunica ao Estado, na figura do juiz, que o seu cliente cometeu uma certa conduta e essa conduta se encaixa num tipo penal incriminador e, portanto, requer a condenação do seu cliente. Aí o MP, né, depois de oferecida a denúncia, o juiz terá acesso a essa petição, terá acesso a essa denúncia e ele vai receber essa denúncia ou essa queixa-crime se for uma ação penal privada, tá? Mas vamos partir do pressuposto que seja uma ação penal pública. O juiz, ele recebe essa denúncia porque, por exemplo, entende que não tem causa de inépcia, porque entende que a parte é legítima, porque entende, por exemplo, que tem a justa causa, que são indícios de autoria, prova da materialidade, então recebe essa inicial acusatória. Recebe e manda citar
O teu cliente. O teu cliente, portanto, ele é citado, ou seja, é comunicado de que está sendo processado pela prática de uma certa infração penal. E juntamente nesse ato de citação, ele também é intimado para apresentar uma defesa cabível, uma peça. Essa peça será a resposta à acusação. A defesa apresenta a resposta à acusação, o juiz analisa causas de absolvição sumária, ele não absolve sumariamente, o processo toca e o juiz, portanto, designa audiência de instrução, tá? Nessa audiência de instrução, a vítima ela é ouvida, as testemunhas são inquiridas, o seu cliente, o réu, ele é interrogado, eventualmente podem ser ouvidos alguns peritos, né? E nessa instrução toda, alguns documentos são juntados, folhas de antecedentes são juntados, laudos são juntados, e uma vez que essa audiência de instrução é finalizada, as partes são intimadas para apresentarem a peça derradeira, para que elas apresentem a peça final da ação penal, que no caso é a peça de memoriais, ok? Primeiro apresenta a acusação, MP, né, ou particular, que está promovendo a ação penal privada, e depois apresenta a defesa, né, defendendo o réu, defendendo o acusado. Uma vez que as duas partes apresentam a peça de memoriais, os autos são conclusos para o juiz e o juiz sentencia, absolvendo ou condenando o teu cliente. Nesse caso aqui, é claro, estaremos diante de uma condenação, não é? Então o juiz ele vai concordar com os argumentos do Ministério Público ou com a maioria dos argumentos do Ministério Público e vai julgar procedente, né, a pretensão acusatória do MP e vai condenar o seu cliente. Aí o processo ele para aqui. Então você vai identificar do teu caso prático profissional, e daqui a pouco em outro slide eu vou trazer as evidências da apelação mais detalhadas, tá? Isso aqui é só uma noção inicial. Você vai notar que o atual momento do processo é a sentença. E dessa sentença condenatória, a peça que você vai se utilizar, o recurso que você vai se utilizar para reformar essa sentença lá na segunda instância, no TJ ou no TRF, é o recurso de apelação, tá? Então é uma peça, é um recurso cabível tanto pela defesa, como também pela acusação. Então, se o juiz condenou, o recurso cabível para absolver no tribunal é a apelação. Se o juiz absolveu, o recurso cabível para condenar, e agora por parte da acusação, né, do interesse da acusação, é o recurso de apelação. Por isso que eu falo que você precisa enxergar o recurso de apelação como um desdobramento natural do processo. Chegou aqui na sentença, é sentença condenatória, você está defendendo o réu, portanto, sem pensar duas vezes, recurso de apelação. É claro que dessa sentença caberá, por exemplo, embargos de declaração, mas a banca nunca cobrou embargos de declaração, até hoje pelo menos, enquanto peça. Ela costuma cobrar nas questões discursivas, mas não traz na peça porque não tem o que ser trabalhado dentro de uma peça de embargos de declaração. Vai ficar limitada à obscuridade, à contradição, à omissão, o que é pouca coisa, não tem o que trabalhar em cima disso. Por isso que a banca não traz embargos na segunda fase como peça. Perfeito? Então, pensa para a segunda fase, recurso de apelação como desdobramento natural. Perceba que eu trouxe aqui para vocês, né, uma explicação de uma série de atos aqui dentro da ação penal. Não necessariamente a banca vai narrar todos esses atos aqui, ok? De modo que se ela for omissa em relação a um desses atos, terá nulidade. Não, o caso prático não vai ficar dando detalhes de todos os atos que foram realizados. Em peças de recurso de apelação, é bem comum que a banca traga alguns detalhes aqui, ó, sobre os fatos, jogue aqui para a denúncia, dizendo que foi denunciado, fala que o teu cliente foi citado, dá alguns detalhes aqui, ó, da audiência de instrução e o foco, sobretudo, será na sentença. Mas isso nós veremos daqui a pouco no próximo slide, perfeito? Se o que eu estou falando para você já está fazendo algum sentido logo nesse começo de aula, eu peço um favorzinho para você, que é a nossa taxinha, né? Que é basicamente você clicar no like, você apertar aí o like do vídeo. Por que que você faria isso? Porque isso nos ajuda. Do mesmo jeito que eu estou te ajudando aqui, eu só peço esse mini favorzinho. Clica no like, porque assim o YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais pessoas e mais pessoas conhecem o nosso trabalho. Falando em nosso trabalho, caso você queira conhecer o nosso curso de segunda fase, tá aqui também o site para você conhecer, aqui no rodapé, tem um QR Code aqui no meu canto esquerdo extremo, tá? Canto de baixo esquerdo aqui para você acessar o curso. Se você precisa
de um auxílio, de ajuda, de um curso completo com videoaulas, apostilas didáticas esquematizadas, simulados com correção individualizada no padrão da banca avaliadora e suporte via WhatsApp. Sim, eu aí no seu bolso, no seu WhatsApp, respondendo as suas dúvidas. Conheça o nosso curso www.sebrinha.com.br. Clica aí no link que também está na descrição ou acessa via QR Code. Perfeito? Agora, mais algumas informações introdutórias aqui, antes de falar sobre a peça propriamente dita. Estamos diante de um recurso de apelação, não é? E, por estarmos diante de um recurso de apelação, você precisa saber que recurso é peça dupla, é petição dupla. Então você, na sua prova, você terá que redigir duas petições. Uma petição simples, de uma simples página, de uma simples folha, que nós chamamos de peça de interposição, e outra petição logo na sequência, logo em seguida, chamada de razões do recurso de apelação, que são as razões recursais, onde efetivamente você vai trabalhar as suas teses, tá? Então, para qual órgão que você vai endereçar esse recurso? Bom, depende, né? Tem a peça de interposição e a peça de razões. A peça de interposição é basicamente, como eu disse, uma folha bem simples, uma petição bem simples, onde você vai colocar o endereçamento, vai colocar ali o nome da sua peça e basicamente você comunica ao juiz que sentenciou, ao magistrado que condenou seu cliente, você comunica que você está recorrendo da decisão. É uma petição simples, uma folha simples, tá bom? Simplesinha, você verá ao final dessa aula. Vou mostrar como que você pode ter acesso a isso. Petiçãozinha simples, comunicando ao juiz que você precisa, que você decidiu recorrer e você não concorda com os argumentos, né, que foram expostos na sentença. Essa petição de interposição é endereçada ao juiz sentenciante. Então, o juiz sentenciou o processo, você endereça para esse juízo, ok? Esse juízo será o juízo de primeira instância. Então, se, por exemplo, o juiz que condenou o seu cliente é o juiz do juízo da 5ª Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, você vai endereçar essa tua peça de interposição para esse juízo sentenciante. Uma vez que o juiz ele pega essa petição, ele vai fazer ali o chamado juízo de admissibilidade, tá? Ele vai verificar se a parte é legítima, se o prazo foi respeitado, e uma vez que os pressupostos objetivos e subjetivos estejam presentes no recurso, ele fará o quê? Ele vai julgar o recurso? Claro que não. Por quê? Porque ele é o juiz de primeira instância. Uma vez que esses pressupostos estejam presentes, o juiz de primeira instância ele vai remeter o recurso para a segunda instância, que será ou o TJ, o Tribunal de Justiça, ou o TRF, o Tribunal Regional Federal, no caso da competência da Justiça Federal, tá? Então você comunica ao juiz de primeira instância que decide, né, que decidiu recorrer, que você precisa recorrer, que você está recorrendo. O juiz de primeira instância faz o juízo de admissibilidade e remete o recurso para o Tribunal de Justiça, tá? E esse recurso é formado pela peça de interposição, mais a segunda peça que você vai ter que redigir, que é a chamada peça de razões. Essa peça de razões é o seu recurso propriamente dito. É o recurso que vai ocupar ali mais de uma folha, evidentemente, 3 ou até 4 folhas, com as razões recursais, também com endereçamento, também com o nome de peça, tópico dos fatos, tópico do direito, tópico dos pedidos, teses trabalhadas dentro do tópico do direito, buscando a absolvição ou a melhoria da situação do seu cliente. E, é claro, essa peça de razões será endereçada ao juízo, né, ao tribunal que tem a competência para julgar aquele recurso. E, no caso, tribunal competente, segunda instância. Então, se, por exemplo, a tua petição de interposição é endereçada ao juízo, né, da 5ª Vara Criminal da comarca de Curitiba, estado do Paraná, a sua peça de razões será endereçada ao egrégio tribunal competente, que é, no caso, o Tribunal de Justiça do estado do Paraná, tá? Então, sim, é petição dupla, você tem que redigir duas petições dentro do mesmo exame de ordem, peça de interposição, tá? Uma folha simples e depois a peça de razões com as argumentações, ok? Não se desespere, calma, isso aqui são o quê? Noções introdutórias, tá bom? Não é o recurso ainda. Daqui a pouco você vai entender essa peça na sua
plenitude. Então, dessa lógica, resulta o seguinte. Então, teremos a peça de recurso de apelação, esse será o nome da sua peça de interposição, e a peça de razões do recurso de apelação. Então, a sua peça de interposição tem que ter esse nome, tá? Recurso de apelação, e a sua peça de razões do recurso de apelação tem que levar o nome de razões do recurso de apelação. Essa é a lógica, tá bom? E é uma lógica que não atinge somente o recurso de apelação, atinge, via de regra geral, todos os recursos, ok? Então, vai redigir um recurso, peça de interposição e peça de razões. Então, por exemplo, no caso do recurso em sentido estrito, como é que ficaria? É outro recurso, tá? Mas só para você ter uma noção dessa lógica. Ficaria a peça de recurso em sentido estrito, que seria a interposição, mais a peça de razões do recurso em sentido estrito, que seria a peça de razões, ok? Isso aqui é só um exemplo para você entender a lógica, mas o nome da sua pecinha dessa aula é isso aqui, tá bom? Recurso de apelação e razões do recurso de apelação. Como que a FGV já cobrou essa peça de recurso de apelação e como que você vai identificar a peça, né? Nos slides anteriores, eu já trouxe ali para vocês o mapa da persecução penal, que já dá uma boa ideia, né, a respeito da identificação dessa peça. Mas você precisa estar atento às palavras-chave e aos termos e nomenclaturas e às evidências que a banca traz no corpo e na redação do seu enunciado, que é o que veremos basicamente nesse slide aqui. Mas antes, você precisa entender que essa peça é muito importante. Essa peça é basicamente a peça mais importante. Por quê? Porque é a peça mais cobrada pela banca avaliadora. É a peça top 1, ok? Top 1. É tão importante que ela já foi cobrada recentemente por 3 vezes seguidas, 3 vezes consecutivas, em um exame de ordem atrás do outro, ok? Primeira vez que isso aconteceu, a mesma peça sendo cobrada em penal por 3 vezes seguidas. Professor, por que raios essa peça ela é a mais cobrada? Porque é uma peça que exige do candidato, é uma peça que aceita um grande número de teses e teses das mais variadas espécies, teses preliminares, teses de mérito, teses subsidiárias, sobretudo teses subsidiárias de aplicação da pena. Então, é uma peça que permite com que o avaliador, com que a banca avalie o conhecimento do candidato, ao contrário de outras peças que nunca foram cobradas, como, por exemplo, embargos infringentes, embargos de declaração, carta testemunhável, dentre outras peças que não têm que ser avaliado do candidato. Então, essa é a peça mais cobrada, tá bom? Quer dizer que você tem que dar uma atenção especial para essa peça aqui. Mas quais são, portanto, as evidências que a FGV, que é a banca, vai inserir no seu caso prático profissional para que você saiba que está diante da necessidade de se redigir uma peça de recurso de apelação? Bom, primeiro, você precisa saber que existe o momento da persecução penal, que nós já vimos. Depois, você tem que saber que são basicamente 3 as evidências que você vai perceber do enunciado do teu caso prático de que você está diante da necessidade de se redigir uma peça de recurso de apelação. Então, você vai perceber que o último ato, ou melhor, o atual momento do processo é a sentença. Então, correu ali o processo, né, com alguns atos processuais, e o momento atual é a sentença. Sentença, no caso, condenatória, se você estiver atuando no polo passivo, que é o que acontece na maioria das vezes. Então, o atual momento do processo é a sentença. Sentença condenatória, e você foi intimado para apresentar a defesa cabível, tá? Então, o momento atual do processo, que nós vimos no mapa da persecução penal, é a sentença condenatória, tá bom? Outra evidência, e essa é talvez a mais importante, ênfase na dosimetria da pena. Sim, a banca, ela sempre dá uma ênfase muito grande na dosimetria. Então, ela vai dar detalhes de como o magistrado aplicou a pena que está recaindo sobre o seu cliente, né? Vai dizer que na primeira fase o juiz reconheceu algumas circunstâncias judiciais negativas previstas, por exemplo, lá no artigo 59, vai dizer que considerou o seu cliente como maus antecedentes, né? Como portador de maus antecedentes, vai dizer que na segunda fase reconheceu agravantes, né? Por exemplo, agravante da reincidência, deixou de reconhecer algumas atenuantes, pode dizer, por exemplo, que na
terceira fase, reconheceu uma causa de aumento de pena e deixou de reconhecer uma causa de diminuição. Vai falar, por exemplo, sobre o regime inicial de cumprimento de pena, vai dizer qual foi o regime aplicado para o seu cliente, se foi regime aberto, semiaberto ou fechado. Vai tratar ali sobre, por exemplo, benefícios, né? Vai dizer se negou ou não a aplicação de uma conversão da pena privativa de liberdade para penas restritivas de direito, ou se negou ou não ali a aplicação da suspensão condicional da pena. Então terá um detalhamento, terá uma ênfase na dosimetria. Por quê? Para que você rebata essas teses, né? Então, é muito fácil você identificar a peça de recurso de apelação, porque grande parte dessa peça, desse enunciado, diz respeito à dosimetria. Então, assim, apelação é uma das peças mais fáceis de se identificar, tá? Mas, ao mesmo tempo, é uma das mais difíceis de se redigir, não pela complexidade inerente a ela, mas sim porque ela acaba sendo extensa, em razão tanto de terem duas petições, né? A petição de interposição e a de razões, tanto quanto pelo fato de que é recheado de teses, sobretudo teses de natureza subsidiária relacionadas à aplicação da pena. Então, se por um lado, né, tem o bônus de ser facilmente identificada, tem o ônus de ser uma peça mais extensa e acaba, portanto, dificultando o gerenciamento de tempo do candidato, né? O candidato acaba entregando a peça no limite ali das 5 horas, por isso que eu não diria nem importante, tá? Eu diria vital. É vital, é essencial, é indispensável que você faça simulados com correção individualizada, que você faça pelo menos simulados durante a sua preparação. Tem gente que vai para o exame de ordem sem fazer simulado para a primeira fase. Isso é normal. Eu mesmo não fiz simulado para a primeira fase do meu exame de ordem e acabei sendo aprovado de primeira com facilidade. Então, simulado na primeira fase para algumas pessoas é dispensável, para outras não, né? Mas para todas as pessoas, para todos os candidatos, simulados na segunda fase são essenciais. Um dos maiores vilões dessa prova é um vilão que é oculto, que é um vilão que você não enxerga até chegar no dia da sua prova, se você não fez simulados, que é o gerenciamento de tempo. Se você não consegue gerenciar bem seu tempo, você não consegue entregar a prova a tempo e você vai ser reprovado. Como é que você melhora? Melhora o teu gerenciamento através da realização de simulados e, sobretudo, através da realização de simulados com correção individualizada. Por isso que no curso, tá? No curso nós oferecemos simulados com correção individualizada no padrão da banca avaliadora. Então, o momento de você errar é agora, durante a sua preparação. Não tenha vaidade, não tenha o ego de tropeçar agora. Agora é para tropeçar. Agora é para você tirar nota vermelha nos simulados, porque cada erro que você comete durante a sua preparação é um erro a menos que você cometerá no dia da sua prova, tá? Então mata o teu ego. Preparação é o momento de você matar o seu ego. Tem gente que tem medo de fazer simulado por conta do medo do resultado, mas o resultado da prova será muito pior do que o simulado, porque o simulado não vale de nada, tá bom? Em relação à nota em si, tá? Mas vale de muito em relação à preparação, porque é ferramenta essencial. Então, voltando aqui, a banca dará uma ênfase muito grande na dosimetria da pena. E, por fim, vai dizer que o MP foi intimado da sentença e manteve-se inerte. O que isso quer dizer? Quer dizer que o MP não apresentou recurso para contestar a sentença. Se ele não apresentou recurso para contestar a sentença, você descarta, por exemplo, a peça de contrarrazões ao recurso de apelação do MP. Porque dessa sentença aqui, por exemplo, ó, nossa, isso aqui ficou horroroso, né? Porque dessa sentença aqui, ó, isso aqui é a sentença. Dessa sentença, primeiro o MP será intimado e depois a defesa será intimada. Se o MP intimado dessa sentença recorreu, apresentou recurso de apelação, você terá que apresentar o quê? As contrarrazões ao recurso de apelação, ok? Então, se o MP foi intimado da sentença, apresentou apelação, o caso deu ênfase às razões recursais do MP
dizendo por que ele discordava e por que a sentença não merece prosperar, você já não vai mais redigir a apelação. Você vai redigir as contrarrazões ao recurso de apelação. Por isso que isso aqui é uma evidência de que você tem que redigir o recurso de apelação, porque MP foi intimado da sentença e manteve-se inerte, ou seja, você não vai contradizer, você não vai se opor ao MP, você vai se opor à sentença, ok? E aí você vai ser intimado para apresentar a peça cabível, a defesa cabível, que no caso será o recurso de apelação. Beleza? Então essa é a regra geral. Contrarrazões de apelação foi cobrada 2 vezes no exame de ordem, né? E a peça de apelação foi cobrada mais de uma dezena de vezes. Perfeito? Agora eu trouxe para vocês aqui, ó, alguns trechos, tá, de exames anteriores onde a peça de apelação foi a peça cobrada, para evidenciar, para ilustrar, para mostrar para vocês na prática como é que funcionam essas evidências aqui, tá? É claro que, logicamente, isso aqui não é o caso completo, tá? Isso aqui não é prova de tributário, onde os casos são pequenos, não. Caso criminal é gigante. Isso aqui é só o trecho final, tá bom? O trecho onde, sobretudo, estão evidenciadas essas evidências, ok? Então, veja. No momento da dosimetria, e tudo isso aqui, ó, até esse momento aqui, ó, até esse ponto, é dosimetria. O que é isso aqui? ênfase na dosimetria. Veja, no momento da dosimetria, fixou a pena base de cada um dos crimes no mínimo legal e com relação à vítima Mário. Na segunda fase, reconheceu a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H, pelo fato de ser criança, aumentado a pena base em 3 meses, não havendo casos de aumento ou diminuição, etc, etc, etc. ênfase na dosimetria, tá bom? Aqui, ó, depois, ó, regime inicial fechado, etc, dosimetria. O MP foi intimado e manteve-se inerte. Olha só, ênfase na dosimetria da pena, MP intimado da sentença inerte, último ato processual foi a sentença. Perfeito? Na verdade, o atual ato, né, o atual momento do processo é a sentença, porque o último ato mesmo será a intimação do seu cliente. Então, vai ter a sentença e o seu cliente, ou melhor, você, enquanto advogado, né, a defesa técnica, será intimada para apresentar a defesa cabível. Então, veja, a defesa técnica de Carlos foi intimada no dia X para adoção das medidas cabíveis, tá? Então, sentença, inércia do MP, foco na dosimetria e defesa técnica, no caso você, intimada para apresentar a peça cabível. Outro exemplo aqui, ó, esse no 22º exame de ordem, ó, em sentença, então, ato atual, sentença, o juiz julgou procedente a pretensão punitiva estatal, ou seja, condenou o cliente, ponto. No momento de fixar a pena base, reconheceu a existência de maus antecedentes em razão da representação julgada procedente em face de Leonardo, enquanto era inimputável, aumentando a pena em 6 meses de reclusão, não foram conhecidas agravantes ou atenuantes na terceira fase, etc, etc, etc. Então, ou seja, estamos na sentença, ênfase na dosimetria. Falta o quê? Olha só, intimado, o MP apenas tomou ciência da decisão, ou seja, MP intimado manteve-se inerte, tá? E aí na sequência você é intimado para apresentar a medida cabível e no caso é recurso de apelação. No meu exame de ordem, por exemplo, que foi lá em 2017, tá? A peça cobrada foi apelação e a primeira certeza que eu tive na prova foi de que eu estava diante de um recurso de apelação e isso também vai acontecer com você, tá? A primeira certeza na sua prova será a peça. Você vai ler o caso prático profissional e vai perceber que você tem certeza da peça que você precisa redigir ali. Porque, no fim das contas, o que vai aprovar ou reprovar você, tá? E isso eu tomo com base na maioria dos casos, 99% dos casos, o que vai aprovar ou reprovar não é a peça em si, a estrutura, a identificação. Isso é o mais fácil, tá? Talvez seja o seu medo maior agora, mas é o mais fácil. O mais difícil é você preencher a sua peça com as teses, mesmas teses essas que vão também nas suas questões discursivas. Então, de nada adianta você saber estruturar as peças prático-profissionais, que é a parte mais fácil, se você não tem repertório de teses, tá? Você precisa ter repertório de teses para saber resolver a sua peça e também as suas
questões discursivas. Perfeito? Próximo tópico, a peça prático profissional. E agora nós iremos falar sobre os elementos da peça propriamente dita. O que tem que ter dentro da sua peça de recurso de apelação para você ter a pontuação, para você ser aprovado, tá? Nós começamos, portanto, pela competência. Quando eu falo competência, eu falo endereçamento. Como que tem que ser o endereçamento da sua petição? Lembrando, apelação são duas petições: peça de interposição e peça de razões. A sua peça de interposição será direcionada, será endereçada ao juiz sentenciante, ao juiz que sentenciou, que decidiu no processo, tá? E esse juízo, ele será mencionado na sua prova. A tua prova vai dizer que o juízo da tal vara criminal, da comarca X, do estado Y, julgou ali o pedido, né? Recebeu a denúncia, ele vai dizer para você expressamente qual é o juiz competente. E a tua peça de interposição deve ser direcionada, deve ser endereçada para esse juízo, né? Que vai depender da competência, porque pode ser competência da vara comum, né, da justiça estadual, pode ser que seja competência da justiça federal, né, ou pode ser que seja, por exemplo, juizado especial criminal, tá bom? É claro que tem ainda a possibilidade de apelação dentro do júri, mas essa teria que ser uma aula específica, não à toa que dentro do curso nós temos uma aula específica só sobre peças do júri, porque lá existe um fundamento legal específico, é um procedimento especial. Perfeito? Então, pode ser ao juízo da vara criminal da comarca D, do estado D, quando for justiça estadual, ou ao juízo da vara criminal da subseção judiciária D, do estado D, quando for justiça federal, ou ao GCRIM, né, juizado especial criminal, ao juizado especial criminal da comarca D, do estado D. Como eu disse, o teu caso prático, ele vai trazer ali, provavelmente, porque esse é o comportamento da banca, vai trazer ali especificamente o número da vara criminal, né? Por exemplo, 5ª vara criminal da comarca D, vai trazer a cidade, do estado D e vai trazer o estado. Você deve necessariamente replicar esse mesmo endereçamento na sua peça de interposição, ainda que, por exemplo, você discorde da competência daquele juízo, tá? Ainda que você, por exemplo, venha a alegar alguma tese de nulidade no corpo da sua peça, porque você tem que estar dentro daquela ação penal, ainda que incompetente, e dentro da peça você trabalha a questão da incompetência, perfeito? Então você precisa necessariamente replicar esse endereçamento. Já em relação à peça de razões, né? A peça de razões é o recurso propriamente dito, né? Onde constará ali as suas teses, né? Teses de mérito, teses preliminares, teses subsidiárias e, portanto, quem vai julgar esse recurso é a segunda instância, é o tribunal e, logicamente, portanto, também, né, e por consequência, deve ser endereçado ao tribunal, podendo ser o TJ, no caso da Justiça Estadual, o TRF, no caso da Justiça Federal, ou até mesmo a turma recursal, no caso da competência do Juizado Especial Criminal. Esse endereçamento vai na segunda peça, no corpo, ou melhor, no começo, na cabeça da tua segunda peça, que é a peça de razões, né? Você pode usar isso aqui, ó. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado D, aí você vai replicar o Estado competente. Egrégio Tribunal Regional Federal da tal região, e aí se a banca trouxer a região, você vai replicar também. Ou Egrégio Turma Recursal, se o processo estiver tramitando no Juizado Especial Criminal, ok? Em relação ao procedimento, em quais procedimentos é cabível o recurso de apelação? Bom, basicamente é compatível com todos os procedimentos. Por quê? Porque é uma apelação, é um recurso que não leva em consideração o procedimento, né? É claro que pode mudar o fundamento legal, veremos isso daqui a pouco, mas é um recurso que visa combater uma sentença. Sentença essa que pode ser proferida nos mais diversos procedimentos, tá bom? Então vai ter ali no ordinário, no sumário, no sumaríssimo e também lá no tribunal do júri, mas será um outro fundamento, perfeito? Atenção com o GCRIM, tá bom? Isso aqui, ó, é importantíssimo, eu não coloco isso aqui à toa, porque é o seguinte, até agora eu vim falando para vocês que da sentença condenatória ou absolutória caberá apelação, correto? Correto. No GCRIM,
Também é assim, da sentença condenatória ou absolutória no juizado especial criminal, caberá apelação também. Só que dentro do juizado especial criminal, existe uma outra decisão que dela também caberá o recurso de apelação, que não é a sentença, tá bom? Então tem sim a sentença, da sentença no GCRIM caberá apelação, mas existe uma outra decisão, tá bom? Uma outra decisão que vai ser atacada mediante o recurso de apelação, tá? Então, da condenação também cabe apelação, mas no GCRIM também caberá a apelação da decisão de rejeição da inicial acusatória. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem está dizendo isso é o artigo 82. Isso aqui não foi cobrado ainda enquanto peça, mas eventualmente é cobrado enquanto questão discursiva. A tua questão discursiva, por exemplo, vai trazer uma situação dizendo que, num certo processo que tramita no juizado especial criminal, o magistrado rejeitou a inicial acusatória e pergunta para você qual é a peça cabível, qual é o recurso cabível. E a pessoa que está mais ou menos preparada, ela vai responder recurso em sentido estrito. Porque essa é a regra, só que aqui estamos diante da exceção, tá? Como assim, professor? Bom, isso aqui demanda uma aula específica, que daqui a pouco eu vou gravar, inclusive, para colocar aqui para vocês também, tá? Então, a essa altura do campeonato, é provável que já tenha essa aula de rese disponível, mas, em regra, dessa decisão de rejeição, de denúncia ou queixa, nos demais procedimentos, cabe um recurso chamado rese, né? Que é a abreviação do chamado recurso em sentido estrito. Então, de decisões de rejeição da denúncia ou queixa, em regra, lá no procedimento comum ordinário, cabe o rese. Isso aqui é, portanto, uma exceção. Se essa rejeição da inicial, né, da denúncia ou da queixa, ela acontece no juizado especial criminal, não cabe o rese, tá? Cabe o quê? Cabe a apelação. Essa é a exceção. Então, resumindo, no juizado especial criminal, tá? Além de caber apelação, olha só, além de caber apelação da sentença, também caberá apelação da rejeição da denúncia ou da queixa, ok? Isso aqui cai onde? Cai em questão discursiva, porque a quem interessa, por exemplo, recorrer da rejeição da denúncia ou da queixa? A acusação. Então, a acusação vai lá, inicia o processo mediante denúncia ou queixa, a depender da legitimidade, e aí é rejeitada. O interesse, portanto, é da acusação. Ela vai lá e, portanto, interpõe apelação, no caso do GCRIM, ou rese, no caso dos demais procedimentos, tá? Então, isso aqui é só uma observação, é só uma atenção especial, tá? Em relação às questões discursivas, mas também caberá apelação da sentença aqui do GCRIM. Então, tá dentro do GCRIM, tem um processo no GCRIM, teu cliente foi condenado no GCRIM, é apelação. Perfeito? Vamos lá? Dando continuidade aqui, em relação ao nome da peça, não tem segredo em relação ao nome da peça, né? Não tem aquela variação toda que tem na peça de memoriais. Mas são duas petições, petição de interposição e petição de razões. A tua petição de interposição, que é a primeira, não vai chamar petição de interposição. O nome dela vai ser recurso de apelação, ok? Já a sua segunda petição, que é onde estarão as razões recursais, terá o nome de razões do recurso de apelação. Perfeito? Então, esses são os nomes dessa peça aqui. Como verbo da sua peça, você vai usar interpor. O que é verbo de peça? Bom, lá no preâmbulo da tua peça, existe lá, né? Fulano de tal, já qualificado nos autos, vem por intermédio da presença do advogado que esta subscreve, já qualificado nos autos, apresentar com fundamento no artigo tal. Isso é o preâmbulo, não é? Então, no final desse preâmbulo, você coloca interpor, né? Vem através do advogado que esta subscreve, interpor, pula uma linha, centraliza, interpor, recurso de apelação. Então, o verbo adequado para os recursos é apelação. Esse negócio de verbo, ele não é pontuado. Até hoje não foi pontuado, a banca pode vir a pontuar, tá? Porque, eventualmente, ela inova com algumas frescuras, tá? Mas até hoje não foi pontuado o verbo. Mas o ideal é que você coloque o verbo adequado. Cada peça tem ali um grupo de verbos adequados, então recursos você vai usar interpor, memoriais e recursos,
memoriais e resposta à acusação, nós já vimos em aulas anteriores, você usa ali o verbo apresentar, pode ser também oferecer, peças de embargos você usa opor, habeas corpus você vai impetrar. Então, é interessante que, já que você vai usar o verbo, usa o verbo adequado, porque se você erra o verbo, fica feio para você, né? O corretor já começa corrigindo a tua peça com maus olhos, né? Sabendo que você já não tem tanto o domínio da técnica assim. Fundamento legal. Existe a regra, tá? Do fundamento legal da sua peça, porque tem que constar um fundamento legal da sua peça. Existe a regra e existe as exceções. A regra geral é isso aqui, ó, tá? Sem erro. Perfeito? É o que é cobrado, que sempre foi cobrado e o que vai ser cobrado provavelmente na tua prova, que é o artigo 593, inciso 1 do Código de Processo Penal, que expressa justamente aquilo que eu vim falando durante essa aula, que é da sentença condenatória ou absolutória, caberá recurso de apelação. Olha só, caberá apelação no prazo de 5 dias, esse é o prazo da apelação, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Por isso que apelação, eu digo que ela é um desdobramento natural do processo. Sentença condenatória ou absolutória, cabe apelação. O juiz condenou para reformar e absolver, apelação. O juiz absolveu para reformar e condenar, é apelação. Então, essa é a regra geral. Apelação é 593. Tem exceções? Tem. Por exemplo, o 593, inciso 2. Isso aqui até hoje não foi cobrado, tá? É uma outra possibilidade de recurso de apelação. É uma outra decisão da qual também cabe a apelação, que não vai ser a sentença, que vai ser as chamadas decisões definitivas ou com força de definitiva proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Então, são decisões que são definitivas ou com força de definitivas e que não se encaixam no conceito de rese, tá? Que não são decisões que vão ser atacadas mediante o rese. Dentre elas, eu cito aqui só a título de exemplo, porque não faz sentido a gente se aprofundar nisso nesse momento. Cito a título de exemplo a decisão, a lei que decide a respeito do incidente de restituição de coisas apreendidas. É uma decisão definitiva ou com força de definitiva que não caberá o rese, portanto, é atacado também mediante recurso de apelação. Só que não tem que ser trabalhado dentro de uma peça como essa, né? Não tem muita tese para trabalhar dentro de uma apelação que visa atacar uma decisão como essa daqui. Então, portanto, isso não foi cobrado enquanto peça até hoje e, assim, bem provável que nunca será, tá? Mas pode ser que caia como questão discursiva. E aqui eu estou explicando para que vocês não confundam. E tem outra possibilidade, que é o fundamento no artigo 593, inciso 3 do CPP, mas esse aqui é o fundamento da apelação no tribunal do júri, tá bom? Então, 593, 3 é para apelação no júri, que é uma outra peça, um outro fundamento legal, são outras teses, outro contexto, outro mapa da persecução penal, por isso que dentro do curso eu trago uma aula específica só sobre as peças do júri, ok? Então, o foco aqui é o quê? É a regra, tá? Mas eu trago as exceções para que você não tenha dúvidas aí na sua cabeça. E por fim, se for de uma apelação no GCRIM, o fundamento legal não será o 593, do CPP, mas sim o artigo 82 da Lei 9.099 de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, cuja metade da lei diz respeito ao GCRIM, tá? Então, o que diz aqui? Já vimos, né? Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, isso aqui é o que nos importa, ok? Caberá apelação. Perfeito? Próximo tópico, tempestividade. Desde o 35º exame de ordem, ou melhor, a partir do 35º exame de ordem, se eu não estou enganado, 35º ou 38º, eu acho que é o 35º mesmo. Desde lá, a banca vem cobrando o chamado tópico da tempestividade. Então, além de datar a sua peça de interposição e datar também a sua petição de razões ao final, com o último dia do prazo, além de fazer isso, tá bom? Além de fazer isso, a banca também está exigindo que você abra um tópico específico na tua peça para falar sobre essa tempestividade, para dizer que a tua petição foi interposta, foi apresentada no prazo cabível. E a banca, exige duas coisas, duas informações nesse tópico que é bem simples. Primeiro,
o prazo, tá? Quantos dias é aquele prazo e o fundamento legal daquele prazo, onde ele está previsto. E aí, nós sugerimos que você use o nosso modelo de redação, tá? Você fica à vontade, pode você escrever do jeito que você quiser, desde que essas duas informações estejam presentes. O prazo e o fundamento legal desse prazo, tá? Então, por exemplo, ó, isso aqui eu inclusive recomendo que você coloque na tua petição de interposição, logo depois do nome da peça e antes do pedido de remessa para o juiz competente. Então, por exemplo, o artigo 593, caput do Código Penal, estabelece que o recurso de apelação deve ser interposto no prazo de 5 dias. No presente caso, a defesa técnica foi intimada da sentença no dia 11/7/2022, segunda-feira. Então, assim, isso aqui é claro, eu peguei de um modelo nosso, então pouco nos importa aqui o prazo, mas quais são as informações que estão aqui e que devem constar? O fundamento legal do prazo e o prazo. Olha só, 5 dias, 593. O resto que coloquei aqui é opcional, é só para não ficar vago e vazio, então eu já aproveito para dizer qual é o último dia do prazo, tá bom? Assim, considerando a continuidade e as demais características da contagem do prazo processual, tem-se hoje, 18/7/22, o último dia do prazo, configurando-se a tempestividade do recurso hora interposto, tá? Não se preocupe em decorar isso aqui, por quê? Porque o que tem que estar previsto nesse tópico que vai ali na peça de interposição, né, é o quê? É o prazo, no caso aqui da apelação 5 dias, e o seu fundamento legal, ok? Bom, vamos ao mais importante, tá? Que são as teses. É claro, isso aqui não é uma aula de tese, beleza? É uma aula de como elaborar uma apelação. A parte teórica do que tem que ter dentro da sua apelação. Só que o mais importante, no fim das contas, para a sua preparação, são as teses. As teses são os conteúdos que vão te aprovar ou vão te reprovar. Como eu disse, no começo da sua preparação, a tua preocupação ela diz respeito à peça, sobretudo, e depois às questões. Só que aí você precisa entender que o teu foco tem que ser direcionado para as chamadas teses. Por quê? Porque as teses são soluções aos problemas jurídicos propostos, tá bom? E essas soluções, essas teses, vão resolver tanto as suas questões discursivas, como também a sua peça prático-profissional. Então, o teu foco maior na sua preparação tem que ser aumentar o seu repertório de teses. Quanto mais teses você conhece, melhor. E além de aumentar o teu repertório, você precisa aumentar a tua percepção das teses, ou seja, você precisa ter visto como que essas teses já foram cobradas na segunda fase, como que o enunciado aborda e evidencia essas teses. Só assim você vai conseguir a sua aprovação. Por isso que dentro do curso eu separo especificamente 2 módulos específicos só para tratar sobre teses. E aí tem uma porrada de aula de tese lá dentro, tá bom? Mais de 30 aulas cada módulo, mais de 60 teses, muito mais do que isso, ok? Onde eu trato de teses de direito material e teses de direito processual, porque são as teses que vão resolver os problemas das questões discursivas e também a peça prático-profissional. Então, de nada adianta você saber identificar e redigir a peça, né, estruturar a peça, se você não conhece as teses, ok? As teses são o que vão te aprovar ou o que vai te reprovar. Tá bom? Ah, professor, mas eu vou bem na peça e vou mal nas questões, então meu problema são as questões. Não, teu problema não são as questões, o teu problema são teses, tá bom? Você resolve questão com tese. Se você vai bem na peça, é porque a peça ela é recheada com um monte de informações automáticas, ou melhor, um monte de pontuações automáticas que não tratam de tese, né? Então, endereçamento, fundamento legal, tópico da tempestividade, o fechamento da peça, a data da peça, tudo isso não é tese e é pontuada. Isso por si só já aumenta a tua nota da peça. Além de que as teses cobradas nas peças prático-profissionais são teses mais clássicas, são teses mais fáceis e por isso você acaba tendo a pontuação maior na peça e a pontuação menor nas questões discursivas. Mas tudo isso se resolve com tese. Então, tá precisando aumentar o teu repertório de teses, precisa de ajuda na preparação? Conheça nosso curso, ok? Link está aqui na descrição. Tem um desconto especial para quem entra à vista, ok? Por prazo limitado. Conheça o curso. Como eu disse, videoaulas, apostilas, suporte via WhatsApp e simulados com correção.
Tudo isso para dizer que isso aqui não é aula de tese. É uma aula onde eu mostro quais são as teses cabíveis dentro da apelação. E aqui a apelação, né, e essa inclusive é a razão pela qual ela é a peça mais cobrada, a apelação ela abraça todo tipo de tese, né? Então, teses de natureza preliminar, teses de natureza de mérito, teses subsidiárias, sobretudo teses subsidiárias relacionadas à aplicação da pena, tá? A banca sempre dá muita ênfase a teses relacionadas a aplicação da pena. Então, na tua prova terão teses de natureza preliminar, né? Pode ser que tenham teses de extinção da punibilidade, prescrição, decadência, perempção, anistia, graça, indulto, abolício crimes, perdão judicial. Pode ser que existam teses de nulidade, teses que vão gerar a ilicitude de prova, teses de mérito relacionadas à materialidade, autoria, fato típico, como por exemplo o princípio da insignificância, como por exemplo excludentes da conduta, teses de ilicitude, né, relacionadas às excludentes, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento de dever legal, teses de culpabilidade, é isso aí, teses como, por exemplo, a menoridade, a embriaguez completa e acidental, dentre outras teses possíveis, mas, como eu disse, sobretudo subsidiárias, tá? E, sobretudo, ainda mais, relacionadas à aplicação da pena, ou seja, dosimetria, regimes penitenciários e benefícios. Lembra que lá nos tópicos anteriores, eu disse para vocês que uma das evidências de que você está diante da peça de recurso de apelação é a ênfase que a banca, no enunciado, dá em relação à dosimetria, em relação à aplicação da pena. Então, aquilo não é gratuito. Ela justamente dá essa ênfase na dosimetria, tá? Primeira fase, segunda fase e terceira fase, justamente para que você possa rebater esses argumentos. Então, lembra, naqueles casos que nós lemos no começo dessa aula, do recorte que a gente fez a leitura, você viu que a banca disse que na primeira fase foram reconhecidas circunstâncias judiciais, na segunda fase, agravantes, terceira fase, causas de aumento. Então, o teu papel aqui nessa peça, além de alegar eventuais teses preliminares ou de mérito, é sobretudo rebater a dosimetria da pena, afastando as circunstâncias judiciais negativas que o juiz reconheceu, afastando as agravantes que o juiz reconheceu, pedindo o reconhecimento de atenuantes que o juiz deixou de reconhecer, pedindo o afastamento de eventuais causas de aumento que o juiz reconheceu e, inclusive, requerendo causas de diminuição que o juiz deixou de reconhecer, tá? Então, não é de graça aquela ênfase na dosimetria, você precisa rebater a pena aplicada. Além do mais, a banca vai dizer que foi aplicado um regime penitenciário, provavelmente regime fechado, e você vem rebatendo para regime aberto ou semiaberto, e por fim, benefício. É bem provável que a banca não vai reconhecer benefício, e você vem e pede reconhecimento ou da conversão da pena privativa de liberdade para restritivas de direito ou a possibilidade de aplicação da suspensão condicional da pena. Então, é isso que, no fim das contas, vai aprovar ou reprovar você, tá? A quantidade de teses que você conhece. Outra coisa, não quer dizer que necessariamente a banca vai trazer uma tese de cada uma dessas espécies aqui. Não, já teve caso, por exemplo, que a banca cobrou só uma tese preliminar e um monte de teses subsidiárias. Mas o mais comum é a banca cobrar uma tese de natureza preliminar, né, seja extinção de punibilidade, nulidade ou prova ilícita, junto com uma tese de mérito e mais uma porrada de teses subsidiárias, tá bom? Por isso que você precisa estar muito antenado a teses subsidiárias na peça de apelação e também na peça de memoriais que nós vimos na aula anterior, tá? Mais uma vez, repetindo, o que vai te aprovar ou o que vai te reprovar são as teses dentro do curso, tá? Isso aqui não posso disponibilizar, tá? Aqui no YouTube, é só para aluno. Dentro do curso eu tenho uma planilha para os alunos, onde eu tenho ali listado, planilhado, classificado, todas as teses já cobradas na segunda fase do exame de ordem em penal, classificadas de acordo com a sua natureza, né? Classificadas de acordo com o fato de que são mérito ou
processuais, classificadas de acordo com o grau de importância, classificadas, inclusive, mostrando, inclusive, em qual exame que ela foi cobrada e, inclusive, também mostrando se foi cobrada na peça ou nas questões. Cara, tese é fundamental, tá? Tese é fundamental. Até o momento em que eu fiz a minha prova de segunda fase, as teses não eram tão faladas assim, né? Porque se dava uma ênfase em peça e questão, só que desde lá eu já percebi, gente, o problema aqui é o que está por trás disso, né? A dificuldade em peça ou dificuldade em questão é um sintoma. A causa mesmo da doença são as teses, né? Então você precisa dominar as suas teses para que você tenha uma nota positiva, né? Uma nota azul, acima de 6, na sua prova de segunda fase. E por fim, pedidos, né? Existe ali a sua peça de interposição e a sua peça de razões. Na sua peça de interposição, você vai pedir, né, ao final da petição, que o recurso seja recebido, processado e remetido ao TJ para julgamento, no caso da competência da Justiça Estadual, ou TRF, se for federal, juntamente com as razões do recurso. E na sua peça de razões, você vai pedir o conhecimento e o provimento do recurso, simples assim. Para finalizar, em relação ao prazo, existem 2 prazos, tá? O prazo da peça de interposição, que é de 5 dias, na forma do artigo 593 do CPP, e o prazo da peça de razões, que é de 8 dias, na forma do artigo 600 do CPP. Por que tem 2 prazos? Porque na prática real, essas peças podem ser apresentadas de modo separado. Primeiro, o advogado interpõe ali, né, apresenta a peça de interposição, comunicando que deseja recorrer no prazo de 5 dias. Aí depois disso tem até 8 dias, na forma do artigo 600, para apresentar e para juntar as razões recursais. Acontece que na tua prova você não vai fazer a petição de interposição no domingo e voltar no domingo seguinte para juntar a peça de razões. Não, as 2 peças são apresentadas conjuntamente. E se elas são apresentadas conjuntamente, tanto a sua peça de interposição como também a sua peça de razões tem que constar no final o mesmo prazo, tá? E esse mesmo prazo tem que obedecer o prazo de 5 dias. Então, embora exista um prazo para interposição e outro prazo para as razões, tanto a sua peça de interposição como também a sua peça de razões deve o quê? Deve constar o mesmo dia, tá? 5 dias nas 2 peças, pelo menos. É assim que a banca vem cobrando dos alunos de segunda fase. Perfeito? Então aqui nós encerramos a principal parte que diz respeito ao recurso de apelação, que é a parte teórica. Mas de nada adianta você saber a parte teórica se você não me vê resolvendo um caso prático profissional. Então é muito importante, é necessário, tá? É indispensável que você veja a resolução e veja na prática uma apelação montada. E aqui no YouTube tem algumas aulas de resolução de peça, onde eu resolvo exames anteriores, que é na aba de ao vivo, tá? Eventualmente eu faço algumas lives aqui no canal, e uma dessas lives aqui, ó, algumas delas, são eu resolvendo peças, né? Então tem aqui, ó, por exemplo, ó, a resolução de uma apelação. Essa live aqui de resolução de apelação, onde eu pego um caso já cobrado pela banca avaliadora, eu leio o caso com vocês, eu tiro dali do caso as teses e depois eu mostro a peça já resolvida. É muito importante que você veja essa peça já resolvida, ok? E se você sente a necessidade de uma preparação, conheça nosso curso, já fiz aqui a propaganda, não é? Conheça pelo QR Code ou pelo site. E não esqueça de baixar o seu material que eu disponibilizei aqui para vocês, tá? Material gratuito, tudo aquilo que eu disse nessa aula aqui tem nesse material disponibilizado, bonitinho, diagramado, com o mapa da persecução penal. Não deixe de baixar. Se não baixou ainda, baixa agora. Clica aí no link que está na descrição. E para encerrar, deixa aquele like maroto aí no vídeo, porque me ajuda demais, ok? Para você que permaneceu até aqui, muito obrigado pela visualização. Foi um prazer ter você aqui comigo e até a próxima.